Eu fui fazer snorkeling na Indonésia com um francês que eu conheci no hostel. E aí o barco deixou a gente no meio do mar pra gente ver umas estátuas submersas. E eu, cara, eu tava pressentindo que você queria deixar a gente, não sei porquê. Eu olhava pra ele, falei, francês. Eu chamava ele de francês, que eu não conseguia falar o nome dele. Falei, francês, cadê o barco? Tá aqui, Nanda, para de ser louca. Você acha que ele vai largar a gente? Era igual aquele filme Largados no meio do mar lá. Igual. E a gente sem colete, eu de só pé de pato e o negocinho do snorkeling. Quando eu subi, eu escutei o barulho do barco. Eu olhei, era o nosso barco. Eu falei, o nosso barco. Aí ele, nossa, é mesmo. Eu falei, meu! E eu não sei nadar bem, sabe? E ele nadava super bem. E eu olhava, a praia tava super longe. Ele falou assim, só respira. Você vai nadando do meu lado. A gente vai nadar até aquele barco que tá lá na frente. Mas era muito longe. Pra mim, era muito longe. E ele respira, e ele foi conversando comigo, sabe? E eu fui nadando de costas pra respirar melhor. E fui, quando eu cheguei, já tava no barco. Assim. Só que o barco era justamente o nosso. Sim. Quando eu entrei, cara, naquele barco, mas eu acabei com a raça do barqueiro. Como que você faz isso? Aí eu falei, e ele olhou pra mim, no English. Eu não acredito, cara. Falei tudo à toa. Mas assim, eu passei muito perrengue e eu comecei a contar essas histórias, assim. Eram histórias de perrengues engraçados, depois perrengues que me transformaram como ser humano. Mianmar é um país que poucas pessoas viajam. Pelo menos na época que eu fui, tinha acabado de abrir, assim, pra ocidental. E as pessoas, elas tinham, cara, um país pobre, entendeu? Não tinha turismo até então. Então, eles queriam pegar no meu rosto, sabe? As mulheres ficavam, deixa eu pegar Eles nunca tinham visto um ocidental de perto. Então, Que coisa, hein? e eles tinham... Só que era tão doido, porque eles tinham tão pouca grana e eles não queriam... Eles tinham essa pureza de não querer aproveitar. Porque tem muitos países, tipo Camboja, eles olham pra gente, assim, ocidental, como se a gente fosse uma nota de $100. Uma máquina de dinheiro. Ou uma máquina ATM. E ali não, era uma pureza. E aí uma das histórias, assim, que eu comecei a contar, e as pessoas, meu Deus, você precisa escrever um livro, é muita história. Que eu peguei um táxi, eu já tava no meu 8º mês, então minha grana já tava começando a ficar contada ali. E eu já tinha passado pelo Camboja, Tailândia, que tentaram pegar grana minha, tipo, o táxi falava que era 5 dinheiros, chegava lá era 50, sabe? Sim. E aí o taxista falou assim, Lady, que horas é o teu ônibus? Eu falei, 7. Ele, não vai dar tempo de a gente chegar. Tu vai ter que pegar antes. E eu falando pra esse taxista, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra pegar outro ônibus. Outro ônibus. Ele falou, pega o depois, porque esse você vai perder. Eu falei, mano, esse cara tá tentando ganhar dinheiro em cima de mim. E aí já me estressei com o cara. Eu falei, eu não tenho mais dinheiro, eu sou uma mochileira. E aí eu falei, nossa, mas eu fiquei estressada. E ele olhou pra mim e falou assim, nossa, calma, eu vou fazer assim, eu vou correr aqui, tá? Se não der você perder, eu te dou esse dinheiro, quando você voltar pra Mianmar, você paga. Cara, eu queria entrar embaixo do... Nossa. Meu, o carro do cara não tinha 2 janelas que não tinha janela, né? O vidro. Sim. O cara tava com uma roupa totalmente rasgada, sabe? Um carro, sei lá, um Passat 1900 e, sabe, naftalina. Eu olhei aquilo, eu me senti um lixo de ser humano. E ele correu, e ele ligou lá na companhia, espera esse ônibus, para esse ônibus que eu preciso levar ela. E ele falou, meu, o seu ônibus já foi, mas eu vou correr atrás. Cara, ele descosturou o trânsito, ele andou 1h30 comigo, fez esse ônibus parar. Parou. Na hora que eu desci, eu me senti eu chorava tanto por me sentir um lixo de ser humano. E eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, eu não sei se tinha, sei lá, 10, 50 euros, sabe? Isso é muito dinheiro. Mesmo se fosse 5 euros, era muita grana pra eles. E eu dei tudo na mão dele. Ele nem olhou. Ele só pegou, ele fechou assim, começou a chorar. Porque ele não queria cobrar o táxi. Ele falou, tá tudo certo, pode ir, você não tem dinheiro. Eu falei, não, eu vou pagar teu táxi. Eu tenho dinheiro, não é isso que eu quis dizer. Tipo, e eu chorava tanto, porque eu olhava pra ele e falava, cara, tu mudou minha vida pra sempre. E ele falava a mesma coisa. Ele falou, você também mudou a minha. Eu falei, o que que eu te mudei, meu Deus? Então, E o motorista do ônibus buzinando. Nada, pior que nada, coitado. Ele tava tão emocionado também, porque eu acho que foi uma situação tão ali, sabe, por isso que eu falo, não tem como você voltar de uma viagem dessa sendo a mesma pessoa. Você
Parece aquelas pessoas alienadas que voltam, cara, nada na minha vida tem sentido, eu não sou nada. Eu voltei mais ou menos assim. Não, mas é normal você mudar também, né? Mas um país tão pobre desse, como é que era a estrutura de você ficar em hostel? Como é que era? Cara, como eles tinham começado a receber ocidental, então os hostels eram muito novos e muito bons. Porque, na verdade, não eram os locais. Eram mais empreendedores Sim. europeus. Então, eles já sabiam como que faz um hostel, sabe? O próprio ônibus. O ônibus, cara, da Ásia foram os melhores que eu peguei ali. Eram muito bons. Então, mas eu já viajei para lugar. Eu fui para Timor-Leste, que aí eu falo, quem vai para Timor-Leste? Eu e a Glória Maria, só. Quem é que vai para Timor-Leste? E achou alguma coisa bem interessante lá? Eles falam português, né, de Portugal, pela colonização. Mas tudo é interessante. Eles ainda têm várias tradições de, por exemplo, tem crocodilo no mar. Se o crocodilo comer alguém, eles não vão salvar, porque se o crocodilo comer alguém, porque a pessoa mata e morrer. Tinha umas coisas assim, sabe? Sim. Pô, aí é perigoso aí nadar lá. Aí o barco não ia poder te abandonar lá. Não. Valeu demais por ter assistido esse corte. Para saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição.